Olá, irmãos, tudo bem? Continuando com o livro, de João. Paramos ontem no capítulo 6, a multiplicação dos pães. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Seguia por causa dos sinais que operava sobre os enfermos, não porque do que ele falava. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para eles comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir do mundo ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Essa multiplicação aqui nos outros evangelhos, ela é um pouco diferente. Mas, tendo em vista que cada um escreveu, em tempos diferentes, cada pessoa. Jesus anda sobre o mar. 6:16. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Lembra que Jesus foi para o monte orar, Daí chegou a tarde daquele dia. Os discípulos foram ao mar e, entrando no barco, pararam o mar em direção a Cafarnaum. Passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E, tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximou-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Jesus, essa parte aqui não fala de Pedro, que Pedro, pode ver que cada evangelho fala de uma coisa, aqui não fala de Pedro. Os outros evangelhos não falavam que Jesus transformou água em vinho, E esse não fala de que Pedro, bom, até aqui pelo menos, que Pedro foi ter com Jesus sobre as águas, Jesus é o pão da vida para os que creem. 6:22. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós,
Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Talvez aqui Jesus queria dizer no sentido de que eles ouviram a palavra de Deus e queriam, né, mais da palavra de Deus, né, saciaram das curiosidades das coisas de Deus. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ou seja, o conhecimento, né? A qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu e o selou. Sim, é verdade. Jesus tinha vários dons, né, que foi dado para ele fazer aquilo. Mas Jesus tinha isso porque o espírito dele já era muito antigo, ele já tinha ganhado esse privilégio de fazer aquilo que ele fez, né? Porque para você fazer o que Jesus fez, você tem que ter trabalhado, você tem que ter ganhado esse privilégio, né? Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou, em Jesus. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Isso aqui deve ser outras pessoas, né? Porque ele multiplicou os pães e te fez cura, então isso aqui com certeza são outras pessoas, né? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, que é o conhecimento, que é o livramento através do conhecimento, né? Porque o pão do céu é aquele que desce, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, que é o conhecimento, que é a palavra de Deus, que as coisas de Deus é quem traz também, né? Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Sede e fome de justiça, né, irmãos? Vai ter o conhecimento, vai saber como se portar, como fazer, então não vai ter mais necessidade de correr atrás de outras coisas, né? Outros deuses, outros santos, né? Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Tanto que Jesus fez isso porque ele é o governador do planeta Terra, né? Ele que conduz o povo, né? E conduz de verdade. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Também é verdade, foi solicitado isso a Jesus e ele concordou em fazer. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Ressuscite no último dia, vamos dizer assim, que eu salve, né? Porque ressurreição não existe. Existe reencarnação. Cada um vive uma vida só, morre, desencarna, volta de novo para uma outra experiência, morre, desencarna, volta de novo para uma outra experiência. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vê o Filho e mais a luz, né? Porque a gente não vê o Filho, né? Mas há o conhecimento que ele deixou. Tem o conhecimento que Jesus deixou, né? Que vai levar nós ao Pai. Murmuravam, pois, eles, os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu, porque no sentido assim, né, aquele que comer do conhecimento que Jesus trouxe, não vai ter mais fome, né? Mas fome espiritual. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe não conhecemos?
Como, pois, diz ele, desci do céu? Eles queriam dizer que... Como é que ele desceu do céu se ele é filho de pai e mãe terrestre, né? Sim, né? Todos nós somos filhos de pais e mães terrestres, né? Todos os avatares que viveram até hoje foram filhos de pai e mãe terrestre. Mas o que é diferente em cada um de nós é o espírito, a evolução que cada um traz, né? Essa que é diferente, a evolução que Jesus trouxe. Então Jesus era diferente pela evolução que ele tinha e pelo poder que Deus deu para ele fazer o que ele fazia. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou ou não o trouxer. Deus dá a ordem, né, para trazer através dos seus espíritos, né? Dos seus santos, dos seus anjos, né? Porque aquele que faz a vontade de Deus entra em sintonia com Deus. E o mundo espiritual superior vem até nós. E aqueles que fazem as vontades erradas entram em comunhão, entram em vibração com o mundo das trevas. Então quem vem até você, até nós, essas são as trevas. E eu o ressuscitarei no último dia. Ressuscitarei no último dia, da vida no último dia, né? Porque agora nós estamos nos últimos dias, na verdade, né? Salvará porque não vai ser levado, né, para um outro planeta mais evoluído, né? Está escrito, porque Jesus falava como se fosse para crianças, né, naquela época, não dava para ele falar muito mais coisa, porque nenhuma que eles não iam nem crer, não iam nem entender o que a gente fala hoje, né, vem a palavra hoje, as pessoas não entendem, imagina naquela época. Então ele tinha que falar daquele jeito mesmo, como se fosse para crianças. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai enviou e aprendeu, vem a mim. Então, todo aquele que Deus despertar, né, para a luz, vai vir a Jesus. Aquele que está pronto, a baga de trigo está madura, né, para receber as informações, para receber a luz. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Tem a vida eterna porque vai saber que existe vida após a morte, né? Porque acredito eu que eles acreditavam que não tinha vida após a morte, alguma coisa, ou onde é que ele morava, né? Então ele estava falando que a vida eterna existe, né? Eu sou o pão da vida. O pão no sentido que ele trouxe o conhecimento, né? O conhecimento, para saciar a fome. Não Jesus em si é o pão da vida, mas o conhecimento que ele trouxe, né? Porque Jesus é em todo Jesus é em todo conhecimento, é em toda virtude, é em toda luz, né? Que é conhecimento, né? Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Porque eles continuavam no erro, né? Fazendo as coisas erradas. E Jesus queria que eles comessem o pão que era justo dos ensinamentos, mas para que não cometessem os pecados, para que fossem poder ser salvos, né? Fosse para um lugar melhor quando morresse, né? Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Na verdade, tem muita coisa que foi colocada. Morrer não é morrer, né? Porque você não vai morrer, você vai desencarnar, você vai voltar, encarnar, desencarnar, vai voltar a encarnar. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. A carne pela vida do mundo que Jesus quis dizer é porque ele será crucificado, né? E ele tinha que ser crucificado para que tivesse essa lembrança, né? Porque nós, infelizmente, nós somos assim. Se a gente vê muita maldade, a gente lembra. Se a gente não vê maldade, a gente não lembra, né? Então, infelizmente, Jesus teve que ser sacrificado mesmo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar a sua carne a comer? Quer dizer, não entendiam nada, né? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Não é comer, né? Mas é os ensinamentos que ele trouxe, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Aí, tipo assim, o que as igrejas fazem, né?
Ah, só porque você participou da Santa Ceia, comeu o pão que simboliza a carne, comeu o vinho que simboliza o sangue, você já está salvo. Lê do engano, irmão. Você vai ter que fazer a reforma íntima, fazer as coisas certas. Agora, você faz a Santa Ceia, mas faz tudo certo, tá ótimo, não tem problema nenhum. Vai pro céu mesmo, né? E eu ressuscitarei no último dia. Esse ressuscitarei, sabe? Falei para você que tem ressuscitarei a reencarnação, né? Não é ressuscitar. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e eu mesmo, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Não é verdadeiramente a comida, verdadeiramente a bebida, mas o que ele trouxe, né, de informação. Né? De novo, né? Quem come a minha carne permanece em mim, Quem come a minha carne permanece em mim. Quem faz a vontade de Deus, né? Quem ouve a Jesus, faz a vontade de Jesus, faz aquilo que Jesus pediu para fazer. Este sim, né? Vive, né? Assim como o Pai que vive em me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Se alimenta no sentido de que Jesus trouxe o alimento, que é o conhecimento. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Que não é Jesus e não é carne ou sangue, mas é o conhecimento que Jesus trouxe, tá? Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Irmãos, deu 16. Paramos por aí, espero que os irmãos entendam. Paramos no 60, 6,60. Deus abençoe, a paz de Deus, irmãos.